Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, boa noite. É estranho falar boa noite, a gente está acostumado lá em Paulínia só de manhã o culto. Aí de vez em quando o pessoal se acostuma lá, tá falando alguma coisa na igreja e fala assim: nossa, porque nessa noite é 9h30 da manhã. Mas é uma bênção nós estarmos aqui, 70 anos, Léo. Eu estava lembrando aqui, a gente já se conhece há 19, né? Sem dedurar muito assim, né? A nossa caminhada. Eu estava pensando ali, 19 anos, 2005. A gente começou a caminhar junto na MOB, né? O Léo, a Ita, foi isso, né? Eu acho que foi. E desde lá então a gente tem tido algumas oportunidades de caminhar junto. Parabéns à igreja. Nos dias atuais, cada década é uma grande conquista, ainda mais quando a gente fala de 70 anos, onde Deus tem feito permanecer e certamente produzir muitos frutos. E nós parabenizamos aí a igreja, e eu sei que Deus está recompensando cada um de vocês em todo o tempo, e isso é muito bom. E eu pensei sobre gratidão. O assunto não é tão esse, mas para a gente aprender a ser grato, muitas vezes a gente tem que estar bem. E hoje em dia, quando se fala de estar bem, se sentir bem, nem sempre tem a ver com aquilo que a Bíblia nos propõe acerca do verdadeiro estado de espírito abençoado. E eu gosto muito de falar sobre a paz que só Jesus consegue nos oferecer, apesar de todas as coisas que nos cercam. E um texto lá em João capítulo 16, versículo 33, foi uma das palavras que Jesus trouxe nesse sentido, que para mim particularmente mais me impactam, porque ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente para apenas nesse texto aqui, de repente, você pode tentar olhar para ele de duas formas. A primeira: poxa vida, quer dizer que então mesmo andando com Jesus eu vou enfrentar dificuldades? E eu gostaria de dizer para você que vai sim, isso vai acontecer. Agora eu tenho uma boa notícia: sem Jesus você as teria também. Aí alguém pode dizer: então qual é a vantagem de eu caminhar com esse Jesus que não me deixa totalmente livre de luta, problema, dificuldade nessa vida? Pois é, esse Jesus nos dá algo que ninguém pode nos oferecer. Ele conquistou isso na cruz, já foi cantado sobre isso. Ele nos dá um presente eterno que nada e nem ninguém nesse mundo pode nos dar. Em Cristo Jesus nós recebemos salvação, redenção, justificação, somos separados para caminhar com o nosso Deus. E quando então nós olhamos para o texto e ele diz: olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Os discípulos não estavam num momento muito tranquilo, porque eles estavam preocupados com muitas coisas, querendo entender, quem sabe, o que Jesus estava querendo dizer com essa história dele ir, para onde que Jesus estava indo. E alguns até diziam, uns capítulos antes ali: mas Senhor, nos mostra o caminho, Senhor, mas para onde que o Senhor vai, que o Senhor não pode nos levar? E os discípulos estavam um pouquinho em crise, até porque uma boa parte deles só conseguiu entender verdadeiramente a sua missão de vir ao mundo e se entregar na cruz, derramar o seu sangue pelos pecadores, quando de fato tudo isso aconteceu. Uma boa parte dos discípulos sequer conseguia entender isso, porque a expectativa deles era um grande líder que viria para libertar Israel do governo romano, e Jesus estava querendo libertar o povo de um outro governo. A preocupação de Jesus não era Roma, o anseio de Cristo era libertar o povo da escravidão do pecado. O anseio de Cristo era dar mais do que o povo esperava. E aí então ele traz essa palavra desafiadora. Só que ele diz já no início do texto: eu estou dizendo essas coisas, e aqui que está o segredo para a gente pensar um pouco, que ele diz: para que em mim vocês tenham paz. E muitas vezes nós
buscamos paz no ambiente onde a gente convive, através de pessoas, através de circunstâncias, mas a única e verdadeira paz que de fato muda a nossa história é essa paz aqui que Jesus falou. Essa paz que é conceitual, ela não é circunstancial, não é uma paz que acontece ou que é recebida conforme a realidade que nós estamos vivendo. Essa paz aqui, ela tem a ver com a vontade de Deus de ter enviado seu Filho unigênito a esse mundo, e ele foi chamado de maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só quem é de fato Príncipe da paz pode dizer e de fato dar: eu dou para vocês a paz, e a paz que eu dou, o mundo não pode dar para vocês. E quando a gente então olha para esse texto, eu gostaria de fazer um paralelo com o texto do Antigo Testamento lá de Salmos, Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz: aquele, é bem conhecido, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E aí talvez você possa fazer essa pergunta: o que o texto de João 16:33 tem a ver com o Salmo 91, versículo 1 e 2? O que tem a ver paz no meio da tribulação? E aí o texto lá de Salmos vai dizer que aquele que abriga, que se esconde no esconderijo, no cuidado do Todo-Poderoso, descansa. É porque na verdade a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, porque só em Jesus nós podemos desfrutar da paz em meio ao caos. Você pode estar num turbilhão, quando Cristo está dirigindo, comandando os teus passos. Essa paz faz com que eu e você possamos prosseguir todos os dias da nossa vida, sem nos desesperarmos. Às vezes a gente fica temeroso, e eu acredito que seja normal, nós somos humanos. A gente pode até pensar: puxa, mas amanhã eu tenho isso, eu tenho uma situação para resolver, olha lá no trabalho, tem uma questão lá que eu não tenho solução para aquele problema. E a gente tem as preocupações diárias e as situações que nos cercam. O ponto aqui é como que nós vamos lidar com as situações que estão propostas diante de nós, e qual é de fato o fundamento em que nós estamos colocando os nossos pés, firmando os nossos pés para lidar com todas essas situações. E aqui é que esse texto muitas vezes vai nos ajudar, e nós vamos tentar então fazer esse paralelo aqui. O tema da reflexão é: receba a paz do Todo-Poderoso Jesus. E por que receber essa paz é tão importante? Porque você pode prosseguir na sua caminhada sem algumas coisas na sua vida. Sem paz não dá para viver. No mundo caótico que nós lidamos atualmente, pode faltar algumas coisas no dia a dia. Você pode não ter tudo o que você gostaria naquele momento, você pode não estar vivendo em termos profissionais ou acadêmicos tudo aquilo que você gostaria. Só que tudo isso você passa quando a paz de Cristo está sobre o seu coração, sobre a tua vida. Sem essa paz, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor posição no seu trabalho, você pode ter o reconhecimento mais elevado nas esferas que você conviva. Quando você não tem paz, você vai acabar vivendo como muitas vezes as pessoas vivem aí fora e reconhecem: eu tenho tudo, mas não tenho absolutamente nada. Eu sou milionário, mas me sinto pobre. A pessoa pode ter milhões na sua conta e se sentir completamente vazia, porque tudo que ela tem não traz aquilo que Jesus de graça nos oferece.